Boa tarde. É, Hoje a gente vai falar na nossa live um pouco sobre a possibilidade de evolução da contribuição previdenciária do policial militar inativo. Então, se você não entendeu muito bem a situação, a gente vai explicar melhor. Então, é isso mesmo. O policial militar inativo, o aposentado, ele continua vertendo contribuições previdenciárias, ele continua fazendo contribuições previdenciárias. Por força de lei, é retido do provento do inativo essa contribuição previdenciária no estado, no âmbito federal. Então, em todos os policiais militares de cada estado acontece o mesmo. E existe a possibilidade de requerer o reembolso judicialmente, assim como o pedido para que não aconteça mais esse desconto. Então, primeiro, a gente precisa ter em mente como foi que surgiu essa ideia de desconto, essa possibilidade de haver esse desconto. Então, inicialmente, a partir de 2004, o policial militar que se aposentava ele só contribuía para o FUNAP, no caso de Pernambuco, quando o seu provento excedesse o teto do regime da Previdência, atuais 6.350. Então, o que excedesse esse valor, na época era um valor menor, porque a cada ano é atualizado, no valor que excedesse era calculado um percentual que era pago à FUNAP. Essa situação ela perdurou por algum tempo, até 2019, quando foi editada a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103/2019. Essa reforma ela diz o seguinte, que a partir do dia 14 de novembro de 2019, não é mais cada estado que vai decidir quais são as regras para o policial militar se aposentar, mas é a União, o órgão federal, ele vai criar regras, vai legislar, o Legislativo Federal da União vai criar essas normas para os policiais militares quando forem se aposentar. Então, toda essa sistemática mudou com a emenda constitucional 103/2019. Então, logo em seguida, em dezembro, foi editada a norma federal, a Lei 13.954, que diz o seguinte, que esse policial militar, ele agora, em âmbito federal, valendo para todos os estados, ele vai contribuir para a Previdência, independente do valor do seu provento. Então, ele está inativo, não importa mais se ele ganha mais ou menos que o teto da Previdência, ele vai contribuir de todo jeito. Em 2020, essa contribuição, pessoal, ela era de 9,5% sobre o provento. Em 2021, essa contribuição ela sobe para 10,5% sobre o valor total do provento, não importando mais se esse policial militar recebe mais ou menos que o teto da Previdência, atuais R$ 6.350. Outra circunstância bem interessante, anteriormente, se nós fôssemos mapear, a grande maioria dos policiais militares inativos não recebia acima do teto da Previdência. Isso acontecia com que eles fossem isentos, com base na legislação, a lei em vigor estadual de 2004, a lei que funda e instituiu o FUNAP em Pernambuco. Ocorre o seguinte, que essas pessoas que até então não precisavam pagar a contribuição previdenciária, elas começam a ser obrigadas a pagar a contribuição a partir de abril de 2020, no importe de 9,5%. Então, em 2021 atualizou para 10,5% e começou a se discutir a legalidade, se era certo esse desconto ou se não era certo. Então, o Estado de Pernambuco criou, inclusive, uma lei complementar estadual, copiando o texto da lei federal, em outras palavras, para reafirmar, está correto, realmente a gente vai cobrar esse percentual dos militares, independente do valor que eles recebam. Em contrapartida, no judiciário se entendeu diferente. Então, no estado do Ceará, do Paraná, de Pernambuco, a gente tem várias decisões, inclusive algumas isoladas do STJ, no sentido de que não é possível essa cobrança, porque imagine, esse policial militar ele foi aposentado com outra lei em vigor, com base no ato jurídico perfeito, no princípio do tempus regit actum. Isso quer dizer, em outras palavras, o quê? Que quando ele se aposentou, foi seguido a lei em vigor da época. Então, a lei em vigor da época dizia que era isento quem tivesse provento até o teto do regime da Previdência. Então, essa obrigação de aplicar essa legislação no ato jurídico perfeito, ela segue. Inclusive, tem alguns militares que são inativos, na portaria dele de inatividade foi previsto o pagamento de
diversas remunerações extras, diversas gratificações diferentes que eles recebem até hoje, mesmo a legislação tendo mudado, não permitindo que os novos policiais militares recebam essa mesma remuneração. Então, em outras palavras, é dizer o seguinte, que o policial militar que se aposenta, vai para a inatividade até dezembro de 2019, ele não precisa contribuir para o FUNAP, no caso de Pernambuco, se seu provento for inferior ao teto da Previdência, em razão de quê? Do ato jurídico perfeito, do princípio do tempus regem actum e também do direito adquirido. Então, não é possível que ele volte a verter contribuições. Agora sim, se o policial militar se aposenta depois dessa alteração legislativa, ele tem sim a obrigação de realizar essa contribuição. Lembrando a seguinte situação, pessoal, que nós temos em relação a essa situação. O policial militar inativo, ele vai voltar, se ele se aposenta depois ele vai ter esse desconto. Desculpa, eu acho que travou aqui a tela, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: se ele se aposenta até dezembro de 2019, não vai haver esse desconto. Se ele se aposenta depois de dezembro de 2019, é devido a esse desconto, uma vez que a lei é constitucional do ponto de vista formal e do ponto de vista material. O que muda é a interpretação. Então, o que a gente está dizendo que é anticonstitucional é a aplicação e interpretação dessa legislação aos policiais que se aposentaram antes de dezembro de 2019, uma vez que eles estavam acobertados sobre um regime jurídico, sobre uma lei diferente. Então, é essa argumentação que tem ganhado força nos tribunais do Brasil. Lembrando que a legislação ela é constitucional para os que se aposentarem depois, sem nenhuma situação. Esse tipo de ação ele tem prosperado bastante nos tribunais. Para dar entrada nesse tipo de ação é preciso dos documentos pessoais, comprovante de residência, a portaria da aposentadoria e os contra-cheques com os descontos. É um processo relativamente simples, uma vez que a discussão em torno disso vai ser solicitado sempre o cancelamento do desconto, tem diversas decisões nesse sentido, assim como a devolução de todos os descontos que já foram realizados. No caso de Pernambuco, foi realizado a partir de abril de 2020. Outra situação que eu queria passar para vocês é que a gente vai tentar trazer outros temas também da live. Em todas as redes sociais somos NH Lima Advocacia, nosso site é nhladvocacia.com.br e também vocês podem conferir mais conteúdo da gente no Jus Brasil, que é nielsenhenrique.jusbrasil.com.br, e lá a gente tem diversos textos e posts sobre isso. Eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam a live e dizer que o intuito foi realmente trazer uma live curta com tema rápido de discussão e que em breve a gente volta com mais conteúdo, tá certo? Muito obrigado.